A review do episódio que vocês vão ver hoje é bem tristinha, mas bem reveladora. Então, para deixar o clima um pouquinho mais alegre, deixa um like aí embaixo que eu te conto o meu segredinho no final do vídeo. Eu acho. Olá, meus súditos, magos, guerreiros, criaturas mágicas e plebeu. Eu sou o príncipe da lógica. Embaixo tem um botão vermelho que você deve apertar e esse é o meu reino. E eu não vou mentir pra vocês, ultimamente rolou algumas coisas estranhas aqui no reino. Eu até pensei em escrever uma historinha, tipo a história do príncipe ou algo parecido. Isso ficou meio genérico, né? Mas enfim, vocês não estão aqui pra ouvir a minha história. Hoje vocês vão acompanhar uma das histórias mais tristes que eu já vi. O nosso episódio começa com Eda, um pouquinho mais nova, correndo de alguma coisa. No momento que ela vê uma torre, então ela decide entrar para se esconder de quem ela tá fugindo. Lá dentro da torre tem alguma coisa de olhinhos nela. Essa coisa se aproxima dela e temos a nossa querida abertura mais uma vez nos atrapalhando. E assim começa o episódio Ecos do Passado. Tá, falando da abertura, a gente tem que concordar que quando a gente vai assistir um episódio de Tell House, é impossível pular uma abertura do episódio, né? Ela é tão bem feita. Bom, começa com Luiz riscando glifos no papel, até King interromper ela falando que vai começar uma rebelião de ursinhos de pelúcia. Sim, aqueles mesmos ursinhos que ganharam vida na temporada passada. Preocupante, talvez. Mas a Luiz recusa e continua tentando fazer novos glifos. Então ela pede pra King pedir ajuda a Lilith. Mas parece que ela tá meio obcecada. Chega até a ser assustadora. Mas a amizade dela com o Rush tá indo bem. Eles são tão fofos juntos. Luiz descobre um novo glifo que tem o poder de deixar as pessoas invisíveis, mas só funciona se a pessoa segurar o fôlego. Depois que ela solta, a pessoa aparece. Depois que Lilith esbarra nos ursos de pelúcia, King joga um ossinho nela, mas o Ruth entra na frente para protegê-la. E assim, entrando na brincadeira de King, fingindo que tá morrendo e tal, coisas que Lilith acha que é uma perda de tempo. O King até diz que não se rende para ninguém, mas Lilith acaba com climinha falando que, historicamente, demônios nunca se uniram sobre um só rei, até o Imperador Belos. Então ela disse que não há um rei dos demônios. O King fica meio com raiva e diz que ela não sabe de nada sobre o reinado de terror. Então ele começa a contar uma historinha sobre o rei dos demônios, mas Lilith diz que a história dele tá cheia de furos. O King insiste dizendo que lembra de banquetes e exércitos se curvando a ele. Depois ele sai com raiva dizendo que vai conseguir provar eles. Luiz diz pra Lilith entrar na onda, mas ela acha que é uma ideia bem ruim e continua questionando o King. Então King volta e diz que vai levar eles para um lugar que faria eles mudarem de ideia. Aí vemos também uma cena meio nojenta. O Ruth sai da casa, ele literalmente sai da casa, mostrando seus órgãos internos. E assim, indo para uma casinha de passarinho portátil. Depois que eles saem voando, Eda sai do banho. Olha, ela toma banho, querendo deitar no sofá e relaxar um pouquinho. Coisa que não acontece, pois ela vê um bilhete do King falando que eles iam sair pro castelo dele. Ela morre de preocupação e sai atrás deles com uma invenção bem estranha até. Eles chegam no lugar e ele te diz que aquela ilha não deveria estar lá, e diz que não tem nenhum dos mapas da ilha. Chegando na ilha, podemos ver uma grande torre, um pouco quebrada no topo, a porta totalmente soterrada por conta de pedras na entrada. Mas King arruma um jeitinho de entrar com os outros. Eles entram e vemos que a torre é um lugar totalmente tenebroso e cheio de gravuras em todas as paredes. Vemos que eles não estão sozinhos, mas só a Luz percebe isso. O Ruth e Lilith acham uma gravura bem intrigante e em uma das paredes, o que parece ser o King bem grande e forte, com várias mãos em volta. Depois Lilith e o Ruth veem aquilo. Eles começam a acreditar um pouquinho na história do King, achando que ele é realmente um rei. Enquanto isso, King tá todo emocionado falando coisas de rei.
Luiz percebe que acima, sobre a cabeça deles, tem uma passagem trancada, mas King não se lembra de nada que aconteceu ali. Então o Ruth e Lilith chegam tratando ele como um rei de verdade. Tava demorando, né? Luiz escuta um barulho e segue, para ver o que poderia ser. Aquele momento no filme de terror que você fala pro personagem: não entra aí, não entra. Aí o personagem entra. Então Luiz entra no cômodo e podemos ver um lugar que parece ser vários túmulos com monstros estranhos. E um deles está solta. Então Luiz corre para avisar seus amigos, mas o monstro aparece, fazendo uma referência de um filme de terror que dá pra ver de cara, né? O monstro tenta atacar eles, mas eles revidam. Neste momento, podemos ver que o monstro parece ser totalmente imortal, pois depois de atacar ele meio que se regenera. Então, ele continua correndo atrás deles e não deixa eles saírem da torre, até Eda chegar, falando para eles saírem o mais rápido possível, que ela iria atrasar o monstro. Luiz pensa em voltar para ajudar Eda a sair da torre, mas logo em seguida Eda sai sozinha. O monstro aparece, mas ele não consegue tocá-las, pois ele não pode passar da entrada da torre. Luiz fala que o monstro deve estar defendendo a torre para que ninguém entre. Então King questiona e fala para ela que não faz sentido o monstro defender, sendo que o King é dono do castelo. Luiz fica meio sem jeito, então King já percebe e fica triste. Então Eda diz que ela vai contar toda a verdade pro King. Então ela conta como ela conheceu ele. Voltando pra cena que iniciou o episódio lá atrás. A coisinha que tava de olho nela era o bebê King. E gente, que bichinho fofo. Meu Deus, ele era muito fofinho. Ele era mais fofo do que ele é agora. Eu preciso de um desses. Eda achava que King era um cãozinho. Foi quando o monstro que vocês viram agora há pouco apareceu e tentou atacar ela. Então ela agarrou o King e saiu voando. O monstro fez um arco e flecha com o próprio braço e tentou atacar Eda, mas sem querer ele acerta King e assim quebrando seu chifre. E é por isso que ele tem aquele chifrinho quebrado. E com uma pancada também ele perdeu a memória, então Eda levou ele para casa e cuidou dele. Depois que Eda conta tudo isso pro King, ele desacredita, mas Eda mostra o pedaço do chifre que ele tinha perdido. Então cai a ficha. Algumas de suas memórias voltam ao tocar no chifre. Ele nega suas memórias jogando o chifre longe e correndo para a floresta. Todos procuram King, então Luiz acha ele. E conversando, eles têm uma conversa tão triste. E aí a gente vê uma cena bem triste, que é o King chorando. O pequeno demôniozinho que a gente tanto ama, chorando. E se você não ficou triste nessa cena, eu acho que o monstro aqui é você, tá? Luiz fala que algo não tá certo, dando assim a ideia deles irem ao topo da torre para descobrir tudo sobre o King. Para que ele pudesse retomar suas memórias e depois de pequena conversinha sentimental, ele concorda e volta ao encontro com os outros. Eda promete para ele que não vai mais guardar segredo entre eles. Então eles voltam para a torre. Lilith começa a tirar poções com o Ruth de um jeito bem engraçado e estranho. É tipo uma metralhadora de poções. E Eda e Luiz passam por eles com a poção da invisibilidade. Olha só. Eles explodem a passagem que estava soterrada por pedras e levam King até lá em cima. Com todos lá em cima, o monstro segue eles. King toca numa porta e ela se abre magicamente, levando eles para um cômodo bem bonitinho até, mostrando as escrituras das próprias criaturas que estavam no túmulo nas paredes. Lilith fala que estava escrito que foram feitas para defender quem estava naquele cômodo. Eda dá um pedacinho de chifre pro King e ele começa a relembrar de tudo de quando ele era mais novo. E lembra que houve um grande barulho na torre. Então ele acordou. Foi ali que começou. Ele foi engateando, abriu a porta. Foi aí que vemos a criatura pegando ele em seus braços e pulando lá embaixo. Depois que ele tira o chifre de sua cabeça, a criatura quebra a porta, entrando no cômodo.
Mas depois que o King diz para ele parar, a criatura se ajoelha na frente do King. King pergunta se pode ficar com ele. Todo mundo discorda, mas ele fica de qualquer jeito. O chifre de King é colado novamente nele. A criatura que obedeceu ele tá imóvel por conta que ele só pode se mexer se ele estiver dentro da torre. Então não faz muito sentido ter levado ele para casa. Luis sai do quarto e podemos ver Lilith e Eda olhando as fotos que a Lilith tirou enquanto estava na torre. Então o episódio acaba com Luis segurando a foto que mostra ser o semelhante do King. E eu acho que esse foi um episódio bem revelador. E olha que a gente só tá no terceiro episódio. O que vocês acham que aconteceu na torre para ela estar destruída, hein? Me falem aí nos comentários. Eu sou o Príncipe da Lógica. Aí embaixo tem um botão de like que você deve apertar e um botão vermelho bem chamativo e bonitinho também. Mas ele fica bem mais bonito depois que você aperta nele também. Bom, eu não sei se eu já falei, mas eu sou o dono da razão e do conhecimento. E essa foi mais uma review do meu reino.